América Espanhola, civilizações, colonização e independência. Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos começar a nossa 7ª aula falando agora do que foi o processo de formação, colonização e independência da América Espanhola, território esse chamado assim porque foi ocupado a partir do século XVI pelos europeus, pelos espanhóis. De qualquer forma, a gente não pode ignorar a presença indígena que existiu antes disso, e é o que a gente começa falando. Civilizações pré-colombianas. Esse termo extremamente eurocêntrico, vamos dizer assim, de chamar e se referir a estas civilizações como pré-colombianas, remonta à ideia de que elas existiram, coexistiram antes, principalmente antes da chegada de Cristóvão Colombo a esses territórios que seriam, chamados depois de Novo Mundo. Então, as civilizações pré-colombianas são as civilizações que ocorreram, que existiram antes da chegada dos europeus a este território. E são várias, mas podemos destacar 3 principais, que são os astecas e os maias, que se localizavam mais ou menos na América Central, onde o mapinha está mostrando aí, e os incas na América do Sul, nos territórios que hoje compreendem Peru e Bolívia, como também mostra o mapa do lado direito. Para a gente entender melhor as características dessas civilizações, em vez de a gente ficar tentando decorar, guardar cada característica de cada uma dessas civilizações, nós podemos estabelecer características gerais de todas elas, para entender primeiro os pontos mais importantes e depois a gente apenas especializa nas particularidades de cada uma dessas civilizações. Então, em relação à política, a grande maioria dessas civilizações tinha organização chamada de teocracia hereditária. Hereditária, a gente já sabe que é o ato de passar de geração em geração. Teocracia, teo significa Deus, divindade, cracia é o poder. Então, a teocracia seria o momento, a ação quando o poder político está fundamentado no poder religioso e vice-versa. Ou seja, geralmente o mesmo líder religioso era o líder político. Isso pode acontecer de 2 formas. Pode ser o próprio Deus vivo, como acontecia no Egito, onde o faraó era o próprio Deus vivo, ou esse governante político poderia ser o representante direto, o escolhido direto deste Deus, dessa divindade na Terra para estar governando essa civilização. Então, a maioria das sociedades pré-colombianas tinha essa organização, com exceção dos maias, que estavam organizados nas chamadas cidades-estados, já lembrando também da forma de organização da Grécia. A Grécia, vocês vão lembrar que estavam organizadas em cidades-estado, chamadas polis. Cada polis tinha sua autonomia e a sua organização. Da mesma forma, no Império Maia, cada cidade vai ter uma autonomia e uma organização. Vai ser chamada, então, de cidades-estados. As outras civilizações estavam todas centralizadas em torno de um poder central. Em relação à economia, a gente tem que entender que na ausência de indústria e turismo, o que predomina na economia é a agricultura, o pastoreio de animais e o comércio de alguns excedentes de produção, como milho, feijão, batata, cacau, a própria domesticação de animais, ou seja, produtos que eram cultivados por essas civilizações. Em relação à sociedade, a sociedade era dividida em estamentos, ou seja, ela era estamental. E uma forma de entender o significado de estamental é justamente fazer que nem eu fiz e soletrar. Estamental, ou seja, dividida em classes, sendo que cada classe está sobre a outra, Então, a classe que está em cima sempre vai pisar na cabeça, vamos dizer assim, da classe que está embaixo.
e toda essa sociedade era pautada pela prática da servidão. Então a gente vai falar mais sobre isso porque é uma característica muito importante dessas civilizações pré-colombianas. Lembrando também uma pequena observação que o ouro, a prata, o cobre não tinham o valor que nós imaginamos hoje, que seria o valor comercial da coisa. Esses metais preciosos tinham apenas um valor religioso, um valor cultural e não monetário. Então essa é uma observação importante também para a gente entender aí essas questões. Um ponto muito importante de a gente ressaltar é que muitas vezes quando a gente fala de civilizações pré-colombianas, que são os nativos que habitavam este território antes da chegada dos europeus, a gente tem o vício de imaginar que eram índios selvagens, seminus, e que estavam aí de forma desordenada, caótica, espalhados por este território, até que os grandes europeus, os brancos, os espanhóis, os portugueses, vêm trazer a civilização para esses povos. Na verdade, tudo isso é uma visão viciosa e errônea. Isso porque essas civilizações pré-colombianas tinham e desenvolveram ao longo do tempo determinadas tecnologias que começaram a se organizar, a se estruturar em uma sociedade, inclusive com certa tecnologia. Então esse slide é dedicado justamente para mostrar um pouco desse outro lado dessas civilizações pré-colombianas que também tinham técnicas sofisticadas na agricultura, na arquitetura, em conhecimentos de física, de ciência, na matemática. Então, para a gente eliminar um pouco essa visão preconceituosa e distorcida do que foi a realidade dessas sociedades pré-colombianas. Na agricultura, algumas tecnologias que nós podemos citar é a presença e a noção do adubo, que era um guano, que eram as fezes de aves que eram depositadas principalmente na região montanhosa onde os incas habitavam, que eram aí já as chamadas cordilheiras dos Andes, né? Então aquela região montanhosa das cordilheiras dos Andes. Então quando esse guano, que é essa fezes de aves que habitavam a região era depositada nessa região montanhosa, eles iam lá, recolhiam e utilizavam isso como adubo, ou seja, uma técnica da agricultura. Outra técnica importante é o terraceamento. Hoje, isso inclusive, essa técnica tem um outro nome. Além de terraceamento, também pode ser chamado de agricultura de jardinagem, que é quando os incas, também na região das cordilheiras, né, na região montanhosa das cordilheiras dos Andes, por conta do terreno íngreme, ou seja, de difícil plantio, de difícil acesso, eles acabavam planificando o solo. Vai ter uma imagem para vocês aí, um desenho para mostrar como que era feita essa planificação. No primeiro desenho, a plantinha é difícil de crescer, porque o solo é muito íngreme. O que eles faziam com esse solo íngreme? Planificavam, como está no segundo desenho. Isso permitia que essa plantinha pudesse crescer, se desenvolver, né? Então essa técnica do terraceamento utilizada pelos incas nessa região montanhosa das cordilheiras dos Andes é importante de ser destacada também. Além disso, as chinampas, que eram ilhas flutuantes. Como tinham regiões que frequentemente ficavam por muito tempo alagadas, eles desenvolveram também essa tecnologia das chinampas, que vai ter um desenho já para mostrar como que elas funcionavam. Diques, canais, reservatórios de água. Também tinham essa preocupação em estar construindo diques, canais para o transporte e armazenamento de água, armazenamento esse que poderia e ia inclusive ser utilizado para a irrigação, porque eles também tinham conhecimento e domínio de algumas técnicas, ainda que rudimentares, de irrigação. Então a agricultura, como é muito importante para eles, também vai ter uma grande quantidade de tecnologias que vão ser pensadas e desenvolvidas para alavancar a produção na medida do possível. Em relação à arquitetura, essas civilizações pré-colombianas realizavam grandes construções como templos e as chamadas pirâmides escalonadas, como é a que está no desenho, tanto nas duas imagens aí. Essas pirâmides escalonadas também têm um parente distante lá na Mesopotâmia, nas civilizações hidráulicas da Mesopotâmia, que eram os zigurates.
Então, as pirâmides escalonadas lembram muito os chamados zigurates, que eram também construções religiosas realizadas pelas civilizações hidráulicas lá na Mesopotâmia, na região da Mesopotâmia. Então, essas grandes construções, cidades planejadas, e aí tem o exemplo de Brasília, que Brasília foi uma cidade planejada também, mas tem um diferencial. O diferencial é que Brasília tem um lago artificial, um dos maiores lagos artificiais do Brasil, que fica dentro da cidade, corta a cidade de Brasília, inclusive onde tem a ponte JK, que é um dos pontos turísticos principais da cidade de Brasília. Aquele lago lá é um lago artificial, ou seja, ele foi feito, planejado na época durante a construção de Brasília. Isso porque Brasília, que está localizado no centro-oeste brasileiro, tem um clima muito seco, tem um ar muito seco. Então, a ideia de se fazer, de se planejar e construir um lago no centro da cidade tinha a ideia de aumentar a umidade do ar e, de certo modo, deixar menos seco aquele ambiente. Eu usei esse exemplo porque existiam cidades maias que também eram muito secas por conta da localização. E há relatos de terem construído lagos artificiais ao entorno dessas cidades, justamente com a preocupação de aumentar o regime de chuvas e de aumentar a umidade dessa cidade. Então, olha só a lógica, olha o pensamento racional, certo? Tecnologia, conhecimento. Então, a gente não pode, de novo, entender de forma preconceituosa essas civilizações como sendo índios nativos, rústicos e selvagens sem nenhum conhecimento, né? Não é isso. Então, cidades planejadas é outra forma de tecnologia dentro de arquitetura. O calendário, que eu citei o exemplo do calendário maia, que todo mundo vai se lembrar daquele episódio do fim do mundo de 2012, o 21 de dezembro, enfim. Mas o calendário não deixa de ser uma tecnologia importante que simboliza uma dedicação, uma preocupação com a marcação do tempo, a datação do tempo. Isso é muito importante, é uma ferramenta muito utilizada na agricultura, inclusive, que é para justamente saber regime de chuva, quando que está quente, quando que está frio, quando que está ventando, quando que é bom plantar isso, quando que é bom colher aquilo. Então, o calendário, que são o estabelecimento desses regimes cíclicos do tempo, né, são importantes, inclusive, para a agricultura. E também conhecimentos na área de exatas, nas ciências, né, na astronomia, a compreensão dos astros na medida do possível, conhecimentos matemáticos também, como, por exemplo, nessa imagem que está do lado, nessa pirâmide escalonada. Vou falar para vocês que eu adoro história, tenho uma paixão gigantesca por história, mas história não faz isso daí ficar de pé, essa pirâmide escalonada ficar de pé por mais de 2.000 anos. Então, é conhecimento matemático, pensado, cálculos, para poder, da engenharia, inclusive, para poder manter e construir essas estruturas de forma sofisticada. Aí nós temos, então, a imagem do calendário maia, né? Percebam que ele é sempre circular no sentido de que são ciclos mesmo. E aí tem a imagem das tinampas, que para a gente entender são ilhas flutuantes, onde era possível estar plantando, justamente em áreas alagadas ou em terrenos que eram alagados em um determinado período, ou apenas para estar ampliando o espaço onde se plantava, né? Então temos algumas imagens aí do funcionamento das tinampas. Tudo indo muito bem, progresso, desenvolvimento, tecnologias, até que chegam os europeus neste novo mundo. E uma frase importante que a gente tem que entender para contextualizar todo esse processo de ocupação espanhola nessas civilizações, nesse território da América Espanhola, é essa: a espada, a cruz e a fome iam dizimando a família selvagem, ou seja, o poderio militar dos europeus, representado pela espada, a questão religiosa, a influência dos jesuítas, representado pela cruz, e a miséria, exploração, representada pela fome, todos esses fatores iam dizimando aos poucos a família selvagem, os nativos das civilizações pré-colombianas que tinham aí
remanescido durante a chegada dos europeus. Cristóvão Colombo, em 1492, descobre o Novo Mundo, chega no território espanhol e os espanhóis gradativamente, ou seja, aos poucos, vão estabelecendo núcleos de ocupação no continente americano. A administração espanhola vai se dar de duas formas distintas. Num primeiro momento, ainda no século XV, essa administração vai ser por meio de capitulações, ou seja, documentos que davam direito à exploração econômica, e a Casa de Contratación, que era uma espécie de alfândega que controlava tudo que entrava e saía desse território. Então, entrada e saída de riquezas. E também essa contratação funcionava num sistema de porto único, justamente para evitar o contrabando. Quando você coloca um único porto, você concentra num só lugar toda a entrada e saída de riquezas deste território. O que é muito mais fácil de você fiscalizar. Concorda que é muito mais fácil a gente observar o movimento de uma sala que tem uma porta do que observar o movimento de uma sala que tem 15 portas, porque a gente acaba perdendo o controle de entrada e saída de pessoas. Num segundo momento, por sua vez, a administração muda. Ela vai seguir essa determinada hierarquia. Em primeiro lugar, existe o Supremo Conselho das Índias, que é criado justamente com o objetivo de assessorar o rei da Espanha sobre as questões do território no Novo Mundo. Depois, abaixo do Supremo Conselho das Índias, vinha os vice-reinos, que prestavam conta aos conselheiros, esses já localizados na América Espanhola. Abaixo dos vice-reinos existiam os cabildos, que a gente pode entender mais ou menos como uma forma de administração local, ou seja, seria uma espécie de câmaras municipais que eram responsáveis por administrar esse território em âmbito regional. E abaixo ainda dos cabildos, em determinadas ocasiões, existiam também as capitanias, que nem aconteceu no território da América Portuguesa, que é o Brasil, necessárias apenas em áreas mais vulneráveis. Então, em áreas litorâneas ou em áreas que tinham constante ataques de indígenas, em áreas que tinham ameaças de grupos e de estrangeiros, nessas regiões optou-se pela implementação de capitanias, de forma que o capitão hereditário, o capitão poderia ter uma autonomia e uma força mais rápida para atuar contra possíveis problemas. Em relação à exploração do trabalho indígena, é importante a gente comentar que, de novo, existe uma frase que vai pautar todas essas questões, que é: não é prata o que se envia à Espanha, é suor e sangue dos índios. Então, quer dizer, tudo isso está simbolizando que a exploração indígena pelos espanhóis foi tão cruel quanto a exploração indígena realizada pelos portugueses aos índios brasileiros. Isso porque essa servidão, embora não fosse uma escravidão, se dava de forma compulsória, ou seja, era bastante intensa. Então era como se fosse uma espécie de escravidão, ou chamado de pseudo-escravidão. Os espanhóis se aproveitaram do fato de que os nativos, os índios, já estavam acostumados a servir o seu rei, a sua divindade, durante um determinado período de tempo e se aproveitaram disso para fazer com que eles passassem a servir agora não o rei deles, não o Deus deles, mas o rei da Espanha, o Deus da Espanha. Então, os indígenas passam a realizar trabalho compulsório, servidão. Nesse caso, tinham três principais formas de servidão indígena: a mita. A mita era quando os indígenas trabalhavam por um período de tempo nas minas de prata, recebendo uma pequena porcentagem do metal apenas para a subsistência. Então, mita, quando os indígenas trabalhavam nas minas de prata. Encomendas, quando os indígenas trabalhavam por um período em fazendas dos espanhóis e recebiam apenas um pedaço de terra
para a subsistência, e hacienda, quando os indígenas trabalhavam em atividade criatória, pecuária, e recebiam um alimento para a subsistência. A sociedade colonial nesse período estava dividida, como eu falei para vocês inicialmente, em estamentos, em classe, né? Ela era estamental, e acima de tudo, no topo dessa sociedade colonial na América Espanhola, estavam os chamados chapetones. Os chapetones eram espanhóis legítimos e funcionários da coroa espanhola. Então você vai entender que os chapetones estavam no topo, da mesma forma que fica no topo o nosso chapéu. Então você vai lembrar que chapetones, ou melhor, chapéu-tones, fica no topo, fica em cima. Abaixo dos chapetones existiam os crioulos. Os crioulos eram uma elite colonial, filhos dos espanhóis nascidos da América, ou seja, descendentes diretos dos espanhóis, só que nascidos no território do Novo Mundo. Abaixo dos crioulos, os mestiços, que, como o nome já sugere, eram uma miscigenação entre brancos e índios e entre brancos e negros, artesãos, trabalhadores braçais. É importante destacar que os mestiços sofriam uma espécie de preconceito por não pertencerem etimologicamente, na teoria, a nenhum dos grupos. Abaixo dos mestiços existiam os índios, que eram os descendentes das civilizações pré-colombianas e foram a principal mão de obra da América Espanhola. Isso não quer dizer que não houve também a presença de negros africanos como escravos. Sim, houve. Estavam abaixo dos índios, só que em menor quantidade. Escravos nas Antilhas Espanholas e na região Platina. Então essa é mais ou menos uma visão geral da sociedade colonial da América Espanhola. Processo de independência. Para a gente entender o processo de independência, a gente tem que entender novamente o que foram as guerras napoleônicas e o processo de invasão da Espanha em 1808 e a deposição de Fernando VII. Para entender isso, a gente vai lembrar que nesse momento das guerras napoleônicas, o Napoleão estava soltando fumaça de raiva por toda a Europa e principalmente em relação à Inglaterra. Tanto que Napoleão vai fazer o bloqueio continental à Inglaterra e vai impedir que os países comercializem com a Inglaterra. Só lembrando, quem é, ora pois, que vai lá e desobedece esse bloqueio continental para enfurecer ainda mais Napoleão? Portugal. Portugal, muito dependente da Inglaterra, desobedece o bloqueio continental de Napoleão, da França, e comercializa com a Inglaterra. Quando ele faz isso, Napoleão avisa: eu vou te invadir. E Napoleão, que não cumpria todas as suas promessas, mas boa parte delas, cumpre essa promessa e vai invadir Portugal. No momento em que Napoleão está chegando em Portugal, ele tem que passar pela Espanha. E daí ele faz um acordo com o rei Fernando VII da Espanha. Fala: e aí, rei, bom, deixa eu te falar, eu quero invadir Portugal porque Portugal desobedeceu o meu bloqueio continental e comercializou com a Inglaterra. Portanto, eu vou invadir e conquistar Portugal. Tudo bem? Daí o Fernando VII não tinha muita escolha, né? Ou era tudo bem ou era tudo bem. Ou era assim ou era assim. Daí o Fernando VII faz um acordo com Napoleão e permite a passagem das tropas napoleônicas pelo território espanhol. Só que Napoleão, ele não se contentava com pouco, ele sempre queria mais. Tanto é que, quando ele está no meio da Espanha, a caminho de Portugal, ele resolve, simplesmente assim, depor o Fernando VII, que era rei da Espanha, e tomar o controle da Espanha também. Quando ele faz isso, o que acontece com a metrópole da América Espanhola? Quem era a metrópole dessas colônias na América Espanhola? Era a Espanha. Só que a Espanha agora estava imergida num conflito interno gigantesco entre o Napoleão e os governantes que foram depostos. Então, a metrópole espanhola, a Espanha, estava num conflito tão grande, tão intenso, que não conseguiu dar atenção nenhuma para essas colônias. Essas colônias, por sua vez, começaram aos poucos sentir o doce gosto da liberdade, começaram a se sentir livres. Por quê? Porque não tinham mais o controle da metrópole,
não tinham mais o controle da Espanha. Isso porque, relembrando, a Espanha estava entretida, imergida em conflitos internos. Acontece que em 1815, Napoleão foi preso, capturado, e a partir desse momento, inclusive com o Congresso de Viena, existe a restauração da monarquia na Espanha e, com isso, o retorno do pacto colonial. Ou seja, esses territórios que estavam livres até então voltam a ser colônia. Assim que o rei da Espanha voltou ao poder, ele já chamou a atenção da galera lá. Falou, vocês que estão de brincadeira aí, vamos voltar a ser colônia agora. Agora, imagina o pessoal que experimentou, saboreou o gosto da liberdade aqui na América Espanhola. Eles vão aceitar voltar a ser colônia? Eles vão aceitar ser explorados novamente? Claro que não vão. É por isso que os crioulos, que são os colonos dessa América Espanhola, não aceitam a antiga condição de colônia de exploração e passam a organizar o processo de independência. Isso porque, uma vez sentido o doce gosto da liberdade, eles vão querer continuar sentindo este doce gosto de liberdade, que nada mais é do que o processo de independência. Importante destacar que lideranças regionais, caudilismo, chamado no Brasil de coronéis, estimularam a fragmentação, prejudicando o ideal unitarista deste território. Para a gente entender, por último, estas questões, quando se deu o processo de independência desse território da América Espanhola, existiam duas principais correntes. A que defendia Simão Bolívar, da existência de um só país republicano, defendeu isso na Conferência do Panamá, ou seja, o ideal unitarista, um só país republicano, todos esses territórios da América Espanhola formariam um só país republicano, ou a ideia de San Martín, que é a existência de vários países monárquicos. Pergunta importante: qual é a proposta vencedora? A resposta é as duas ou nenhuma das duas. Isto porque a proposta vencedora foi um misto das duas propostas, ou seja, a existência de vários países, como pensava San Martín, só que vários países sob a forma de governo republicana, então, como pensava Simão Bolívar. Então, a existência de vários países republicanos. O processo de independência da América Espanhola contou com a influência dos ideais iluministas, inclusive a independência dos Estados Unidos em 1776. A Inglaterra e os Estados Unidos contribuíram com o processo de emancipação, não porque eles são importantes, queridos, legais, mas principalmente porque eles estavam preocupados com o mercado consumidor. A existência de novos países poderia sugerir a existência de novos mercados consumidores. E também é importante destacar o caráter elitista do processo de independência. Embora os índios e os mestiços tenham participado desse processo, tenham lutado pela independência, eles foram marginalizados, excluídos do poder político quando consolidou-se esse processo de independência. Bom, então essas foram as principais questões que nós podemos abordar e trabalhar do tema América Espanhola, falando desde as civilizações que existiam aqui antes da chegada dos europeus, o processo de colonização empreendido pela Espanha e também o processo de independência que esses territórios vão empreender depois de terem sentido, saboreado o doce gosto da liberdade. Mais uma vez, agradeço a atenção e a paciência de vocês e até a próxima aula. Tchau!